O casamento, infelizmente, chegou ao fim, né? Mas alguns assuntos ainda precisam ser resolvidos com esse. É o caso da pensão alimentícia. Para explicar melhor sobre o assunto e tirar todas as suas dúvidas, nós vamos receber a advogada Rosane Cachapuz. E se você tem dúvidas, ligue pra gente. 3376-0123. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, já estou aqui com várias perguntas. Vou começar com a da Andressa. Ela conta que o ex dela paga há 8 anos o valor de R$ 250 de pensão. Mas quando saiu o valor, ele alegou que estava desempregado. E hoje ela descobriu que ele está encostado pelo INSS. Tem como fazer a revisão desse valor, doutora? Tem como fazer a revisão, porque a pensão de alimentos, ela não termina, ela não transita em julgado em termos jurídicos. Significa que se demonstrar que houve uma maior necessidade e possibilidade da outra parte, a qualquer momento vai poder entrar na justiça. Então você pega os recibos da sua filha e vai juntando. Olha, naquela época ela tinha uma necessidade e ele tinha uma possibilidade. Hoje muda, a menina ao menos já é mais velha, ela precisa de outros cuidados, uma escola aqui, alguma coisa a mais. Então junta todos os recibos e entra com uma revisional de alimentos. Tem que buscar um advogado e entrar na justiça para rever aquela pensão que foi determinada. A Viviane, ela fez 18 anos e quer saber se o dinheiro da pensão que ela recebe do pai fica com ela ou se vai para a mãe. Olha, Viviane, é o seguinte, depende da sua cabecinha, porque na verdade a lei diz que aos 18 anos acaba a pensão. Aos 18 anos, maioridade, acaba a pensão. Está fazendo faculdade, vai até o final da faculdade. E na maioria dos casos a pensão vai para a mãe. Agora, mas e a lei o que diz? Não, a lei diz que a pensão é para você ou que suspende a pensão. Então, isso vai depender tudo do bom senso seu, sua mãe e seu pai. Junta todo mundo aí, né, junta doutora? Junta todo mundo. Tiago, existe a possibilidade do pai pedir para baixar a pensão, doutora? Existe. É a mesma revisional que eu falei há pouco para aumentar a pensão, a revisional para diminuir a pensão. É só mostrar que ou está desempregado, ou mudou de emprego, não está ganhando menos, tem outras necessidades, o filho não tem tanta necessidade assim dessa pensão, você pode rever. A pensão de alimentos pode ser revista tanto para majorar quanto para minorar e extinguir a pensão. Júlia, o filho tem 16 anos e ela quer saber se ele perde o direito da pensão se trabalhar com carteira assinada. Olha, a lei diz o seguinte, até os 18, maioridade ou emancipado, que também é a maioridade aos 16 anos. Quando trabalha com carteira assinada, diz que houve a emancipação. Então, tudo também vai depender do seu pai. Se ele considera que você necessita um complemento para você que está trabalhando com carteira assinada, ele vai continuar pagando. Agora, se ele quiser entrar na justiça para extinguir essa pensão, ele pode, porque você está trabalhando, você tem condições, já demonstrou que tem condições para se manter, razão que tem um trabalho com carteira assinada. Mas né? Pode conversar, né, doutora? Pode, tudo é conversado. No direito de família não é nada definitivo, é sempre bom senso que vai falar. Agora, sempre eu respondo, o que diz a lei diz isso. A Carla, 7 anos separada e desde então o marido nunca pagou a pensão. O que ela faz? É bastante tempo, né, doutora? Mas e ele já entrou? Ela não deve ter entrado ainda. Ela não contou, né? Exato. Ela não falou pra gente, a gente não consegue saber. Mas o primeiro passo é entrar, né, doutora? Entrar na justiça, vai atrás de um advogado, entra na justiça requerendo uma pensão de alimentos. Hoje em dia, como os direitos são iguais, homem e mulher, é meio complicado conseguir. Mas se tem desejo de entrar, tem que entrar na justiça. Tem filho, aí é um direito do filho. Aí já não é mais direito do cônjuge, não. Aí você tem que entrar porque o seu filho tem direito. Tem muita gente que diz assim, não, eu não quero que o outro pague pensão para o meu filho. Não, o filho é dos dois e os dois têm o dever de sustentar a criança, o pai e a mãe. A Michele, ela quer saber se o pai já está pagando a pensão, mas ele pediu para o advogado para bloquear o dinheiro para as crianças retirarem só quando completarem 18 anos. Isso pode acontecer, doutora? Isso não pode. E ela conseguiu?
Parece que o pai conseguiu fazer isso, ou o pai deve estar ameaçando também de fazer isso, né? A gente não deve consegue... estar ameaçando, porque a justiça não faz isso. A pensão de alimentos é para manter o alimento da criança, o lazer, a casa. Como é que vai bloquear? Quer dizer, quando essa criança chegar aos 18 anos, já morreu, não está comendo. Então, de jeito nenhum, isso é uma ameaça, mas não tem... Ela pode ficar tranquila que isso não pode acontecer, isso não né? pode acontecer. A Léo, ela quer saber se a pensão ela tem que ser paga só em dinheiro ou se pode ser paga em alimentos, cesta básica. Isso também pode acontecer, doutora? Pode. A lei diz que a pensão ou em pecúnia ou em frutos ou em, por exemplo, quando eu falo em frutos, aluguel de algum bem. Ou tem gente até que prefere assim, não, eu pago um apartamento, eu pago uma empregada para que os meus filhos morem ali. Ou então, eu pago o colégio, eu pago isso, aquilo, mas eu tenho que dar algum vencimento para porque geralmente os filhos moram com a mãe. Então, o pai não quer dar a pensão porque acha que o dinheiro vai para a mãe. Mas, na verdade, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, que a pensão é para manter todo o contexto, independente de provar, porque tem uns que querem assim, ó, não, eu vou pagar a pensão, mas eu quero recibo. Não importa, né? Não o que importa, vai ser feito com o dinheiro, não importa, né? Desde que a criança está ali, tá bonitinho, tá bem, o colégio está sendo pago, tá tudo certinho, acabou. E pode trocar em presentes, doutora, por acaso? Tem um valor lá, por exemplo, né, R$250, e o pai vai pagar, por exemplo, em roupas. Pode também, doutora? Não, porque se ele for, tudo vai depender como é que está na sentença que o juiz deu. Ele não pode, o juiz determinou pagar 250 por mês. Então ele resolve o seguinte, esse mês eu não vou pagar, eu vou dar um celular nesse valor. Não pode. Não pode, a obrigação dele é o dinheiro. Se o juiz determinou que ele vai pagar com o aluguel de um bem, vai ser o aluguel desse bem. Ele não pode manipular isso, né? É a mesma coisa, por exemplo, foi determinada uma pensão. A pessoa perde o emprego. E aí, para de pagar a pensão? Não, vai correndo atrás de um advogado para justificar por que você não está pagando. Não pode ser preso, né, doutora? Não pode ser preso. Bom, a gente vai continuar com esse assunto, doutora. Eu peço para que você continue aqui, que no próximo bloco tem mais. Certo. Obrigada, doutora. Bom, então intervalo rapidinho. Tem dúvidas? Vai ligando para a gente. 3376-0123 no próximo bloco, a gente volta a responder as suas perguntas ao vivo. E nós voltamos ao vivo com a advogada Rosana Cachapuz. Para quem ligou a TV agora, estamos tirando suas dúvidas ao vivo sobre pensão alimentícia. Tem alguma pergunta? Pode ligar para a nossa produção, 3376-0123. Doutora, a Adriana pergunta, crianças especiais recebem a pensão até que idade? Dependendo da situação, vai toda a vida. Até comprovar que precisa. Sim, enquanto comprovar que precisa, né, que não tem condições de se manter, que precisa de um tratamento especializado, alguma coisa, tem que ser paga. É bem diferente da criança, que é da pessoa. Você vê que teve uma pergunta, aos 16 anos já está trabalhando. Pode pedir parar a pensão. Diferente da criança especial, que precisa de outros cuidados, além dos 18 anos, obviamente, né? O Roberto está desempregado há 3 meses e agora vai vencer a 3ª pensão. E ele pode ser preso, né, doutora? Ele quer saber se pagando um mês regulariza ou se ele tem que pagar todos os atrasados. Roberto, urgentemente vai atrás disso, porque é o que dá cadeia hoje. Pensão de alimentos não tem outro jeito. Você tem que fazer o seguinte, você tem que justificar por que não está pagando. E vai tentar fazer um acordo, pelo menos, para pagar. Pagando uma, você já não vai preso direto. Esse mês, pelo menos, Esse mês. Mas não fica isento. Você tem que pagar os 3 meses. Mas você tem condições de pagar só um, vai correndo no advogado, pede para que ele entre, justificando, tentando amenizar a dívida, porque senão é expedido mandado de prisão e você vai morrer de frio na cadeia. São quantos meses até que a pessoa pode ficar presa, doutora? Qual que é a pena para quem não paga a pensão? Vai ficar 1 mês, às vezes 2, 3. Depende do caso, né? Vai depender do caso. Porque, na verdade, a pessoa é presa e paga. Então não fica. Aí quita, né? Quita, Geralmente as pessoas que têm muito dinheiro esperam a prisão, chega lá e quita, ou então faz acordo. Geralmente faz acordo, né? Então não fica, mas preso vai.
A Neuza, quando o pai está desempregado, qual que é o valor geralmente que o juiz estipula para esse pagamento de pensão? Olha, vai depender do que é pedido, o que é provado da necessidade da criança, da necessidade dessa pessoa. Então, comprovou que precisa de um tanto, precisa de R$300, tem que dizer quanto que a pessoa ganha. Ah, não está desempregada, então como é que você vai pedir? Mas você vai pedir e trazer uma forma do juiz entender, bom, ele está desempregado, mas quando ele arrumar um emprego, o currículo dele é para um salário X. Mas enquanto pedir pensão, quando a pessoa está desempregada, o melhor que tem, pede pelo salário mínimo, 50% do salário mínimo. E depois pede a revisão, caso seja preciso, porque né? não transita em julgado em momento algum, né? Tá certo, doutora. Eu queria muito agradecer sua presença aqui hoje, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. E agradecer também a sua ligação. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, como eu sempre falo, ela vai ficar guardadinha aqui, que na próxima oportunidade, com certeza, nós vamos esclarecer.